Ajuda-nos a completar a carreira que nos foi proposta. Na noite de hoje sejamos ensinados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que nossa mente esteja preparada para ser transformada um pouco mais. Que nos tornemos, Senhor, mais parecidos contigo e menos parecidos com o mundo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmão? Hoje a gente vai retomar o nosso estudo a partir do capítulo 3 de 1 Timóteo, ainda que ontem a gente tenha falado de alguma coisa, mas eu tinha dito a vocês que a gente iria retomar a partir do capítulo 3, dando ênfase ao real sentido. Então nós estendemos um pouco mais em relação a essas qualidades que deve ter os servos de Deus na igreja, para aplicá-las tanto a homem como a mulher. E hoje nós vamos nos restringir mais ao que o apóstolo Paulo diz aqui. Antes da gente começar a exposição aqui no capítulo 3, eu quero mostrar para vocês que, na verdade, o que Paulo está aqui dando um pouco mais de detalhes já havia sido falado pelo próprio Jesus no Evangelho. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, para que a gente possa iniciar a nossa exposição abrindo um pouco o nosso entendimento para que o ensino seja ainda mais agradável e fácil para todos vocês. Lucas capítulo 9. O título da nossa mensagem continua sendo o mesmo de ontem, uma igreja que agrada a Deus. Vocês sabem, o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, falando sobre como as coisas devem ser na igreja. Então, aqui no capítulo 9 de Lucas, o Senhor Jesus ele vai falar sobre seguir a Ele na qualidade de servo. Então, aqui no capítulo 9, Lucas 9, 57, indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então perceba, essa é a proposta do que a gente está vendo em 1 de Timóteo. O apóstolo Paulo está falando desses que se colocam à disposição. Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um diácono, eu quero te servir, Senhor, na tua casa. Veja como a aplicação é a mesma. E o Senhor Jesus, já desde esse primeiro momento, restringia. Não é para todo mundo. É para todo mundo que queira de verdade. Mas a grande maioria não quer de verdade. Então ele coloca à prova, aqueles que querem segui-lo, para ver se efetivamente é isso que eles queriam. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então veja como a palavra de Jesus, para a grande maioria, pode parecer desmotivadora, mas na verdade não é. O que o Senhor Jesus está querendo mostrar é: cuidado para que você não esteja me seguindo pela motivação errada. Se você está me seguindo pela motivação certa, o que eu estou te dizendo aqui só vai te motivar ainda mais. Que as pessoas que seguem Jesus querem a sua recompensa no céu e não na terra. Mas as pessoas que seguem Jesus esperando dele somente nessa terra vão se decepcionar muito, como Paulo fala em 1 de Coríntios. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Não ache que eu vim aqui para melhorar a sua casa. Eu não vim aqui para melhorar o seu casamento, eu não vim aqui para melhorar o seu emprego, eu não vim aqui para que você tenha uma vida profissional melhor. Essas coisas podem até acontecer, muito provavelmente não irão acontecer, mas não foi isso que eu vim fazer. Veja como a palavra que a gente está lendo aqui é totalmente desconectada do que tem sido pregado livremente na maioria das igrejas. Parece que Jesus é apenas alguém que vem para melhorar a nossa vida aqui na terra. Ele não vai deixar que nada quebre, ele não vai deixar que nada falte. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos?
Versículo de número 59. A outro. Veja, tinha um grupo de pessoas se propondo a seguir Jesus. Veja que ele vai se voltando, por quê? Porque ele conhece cada um. Então, os seus medos talvez sejam diferentes dos meus. Os seus traumas são diferentes dos meus. A sua história provavelmente é muito diferente da minha. E Jesus conhece cada quem. Jesus conhece quem somos. Melhor até que nós mesmos. Então, no versículo 59, a outro disse Jesus: segue-me. Veja, Jesus convida essa pessoa. Segue-me. A pessoa está lá e ele diz: você está querendo me seguir? Então me segue. Ele, porém, respondeu. Lucas 9:59. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O contexto aqui é algo que todos vocês sabem. O que ele está dizendo, né? Meu pai morreu, me enterra daqui a pouco, deixa ali, vou enterrar meu pai e volto. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está se referindo ao costume judeu de que era necessário esperar a morte de um pai que já estava velho para ver a divisão da herança, tudo certinho. E é isso que as pessoas estão preocupadas ainda hoje, né? Quantas pessoas dizem: vou seguir Jesus quando melhorar um pouco a minha vida financeira, sabe como é? Estou começando agora, estou num emprego novo, estou dando entrada na minha casa, no meu carro. Então, assim, eu sei que eu preciso fazer mais pelo Senhor, mas não estou tendo tempo agora. Não é que você não está tendo, é que o Senhor Jesus não é prioridade para você. E se Ele não é prioridade para você agora, Ele nunca vai ser. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Jesus está dizendo: é um filme de terror, morto-vivo. Então alguém se levanta de uma catacumba e diz: espera aí, morto, eu enterro você, porque eu já fui enterrado ontem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de morte espiritual. Ele está mostrando que essas pessoas que se preocupam demais com o enterro, o velório, vamos honrar o morto, essas pessoas é porque estão mortas. Aqueles que estão vivos espiritualmente, eles estão muito mais preocupados em propagar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas e vivam para sempre no céu, do que em se entregar a esses rituais hipócritas, né? Póstumos. Você vai no enterro, tem gente lá que está 1 ano sem falar com o morto, 10 anos sem falar com o morto, e começa a chorar. Não entendi. 10 anos sem falar com a pessoa, e agora vem chorar aqui. Né? Então, Jesus está dizendo: não é assim que funciona, eu sei como as coisas são, então trate de fazer as coisas da forma certa. Tu, porém, vai. Veja, Jesus não está dizendo: vai e me segue. Vai e prega o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Você se preocupa mesmo com os mortos? Então prega o reino de Deus para eles. Prega o reino de Deus. Quem sabe eles possam viver. Então a gente fala às vezes que ama tanto as pessoas, mas é mentira. A gente não prega o evangelho para elas. Muitas vezes somos extremamente econômicos em relação à pregação do evangelho e àquilo que fazemos para que a palavra de Deus se propague. E gastamos bastante com futilidades, tanto o nosso tempo quanto o nosso dinheiro. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus mortos, seus próprios mortos, tu, porém, vai, e prega o reino de Deus. Outro disse-lhe. Então, olha a cena. Jesus falou isso com essa pessoa, repreendeu ela. E aí uma pessoa pega aquela conversa e diz assim: agora eu vou me dar bem. Agora eu estou com moral aqui, eu quero seguir Jesus, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum parente meu que está para morrer. Vamos lá. A outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Dos de casa. Então parece que o que ele está falando é super normal, né? Olha só, vou te seguir, mas eu vou ali rapidinho. Vou me despedir do pessoal, dar um último abraço. Não, Jesus não. Mas Jesus lhe replicou: ninguém, preste atenção, ninguém, nem você,
Porque muitas vezes a gente lê esse tipo de coisa e não, mas eu consigo. Sabe, eu quero servir a Jesus, mas eu consigo de boa ir ali me despedir do pessoal, depois voltar para cá. Não, não consegue. Se você pensou nisso, é porque você já não está mais apto. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Veja, ele não está dizendo que é apto para me servir. Ele está dizendo é apto para o reino de Deus. Imagine servir. Então, essa é a grande questão. Por isso que Paulo está escrevendo essa lista no capítulo 3 de 1 Timóteo. O apóstolo Paulo apenas está, deixando de forma um pouco mais clara, no sentido de qualidades específicas, isso aqui que Jesus fala. Não é brincadeira, você quer me servir? Que bom, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Que bom que você... Tomara que você... É uma palavra que está no Evangelho que muitas vezes a gente confunde por conta do secretismo religioso. Oxalá. Oxalá significa quem dera. Aí o pastor diz, oxalá fosse assim. O pastor está desviado. Não, oxalá significa quem dera fosse assim. E você vai encontrar em algumas traduções bíblicas, inclusive, essa palavra. Viu? Para você não se assustar e achar que a Bíblia está possuída. Então, quem dera fosse assim. Quem dera, as pessoas, a gente tivesse mais obreiros, a seara é grande, quem dera. Então, agora voltando para o nosso texto de referência, que é 1 Timóteo capítulo 3, dá para vocês entenderem por que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ordem na igreja, legal, ordem na igreja. Mas a exigência começa por aquele que prega. Mas, antes mesmo até da gente continuar aqui, quero abrir com vocês o livro de Oséias. Oséias, que é logo depois de Daniel, se quiserem abrir. Oséias 4:6. Essa passagem é muito conhecida, mas da maneira como se fala, muitas vezes a gente perde um pouco daquilo que seria a mensagem original. Então, no capítulo 4 de Oséias, versículo 6, o cenário do reino, o cenário do povo de Deus nessa época era muito parecido com o nosso. Muita gente dizendo-se de Deus e sequer conheciam a Deus. Muito menos qual seria a vontade de Deus para eles. No versículo 6, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, uma pessoa que não quer vir no estudo bíblico, você acha que ela quer de fato aprender a palavra de Deus? Porque o que a gente está fazendo aqui é facilitar. Você quer muito conhecer o 1 Timóteo? Eu estou aqui para isso, eu vou te ajudar. Você quer conhecer mais da Bíblia? Eu estou aqui para isso, eu vou te ajudar. Mas a pessoa diz que quer conhecer e nega a utilização dos meios que o próprio Deus preparou para isso. É o que está escrito em Efésios. Eu separei pastores e mestres com esse fim específico, para que o meu povo crescesse em conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E agora, para que não seja sacerdote diante de mim, veja que a cobrança é maior para os líderes, assim como a cobrança é maior para o gênero masculino. Aquilo que a gente falou ontem sobre o papel da mulher na igreja, a cobrança é maior para o gênero masculino. E visto que te esqueceste da lei de Deus, da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo e pela transgressão dele, tem desejo ardente. Você está entendendo o que ele está falando? As pessoas se agradam quando o povo peca. Se sentem mais culpado, aumenta a oferta. Por isso, como é o povo, assim é exatamente o que a gente lê em 2 de Timóteo. Não suportarão essa doutrina e levantarão para si
Então, quando uma pessoa sai de uma igreja bíblica com a desculpa esfarrapada de que está procurando uma igreja bíblica, você já sabe o que é que ela quer. Ela quer alguém que bata a palma para o pecado dela, para a falta de dedicação, para a falta de zelo, para a falta de compromisso, para a falta de amor. Não, eu não estou aqui para isso. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos. E dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. É por isso que o apóstolo Paulo, quando se despede da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele diz: o sangue de vocês não está em minhas mãos. Eu fiz exatamente como o Senhor mandou. Se vocês quiserem errar, é com vocês. Porque não vai ser por falta de ensino. Eu ensinei tudo o que deveria. Então, agora voltando para o nosso texto, 1 Timóteo 3, já deu para vocês, né, se situarem. E agora o apóstolo Paulo começa a dizer sobre qual devem ser as qualidades daqueles que lideram a igreja, daqueles que se propõem a pastorear a igreja. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo está dizendo, quem dera os homens da igreja quisessem ser pastores. Quem dera. Porque para ser pastor tem que ser homem, tem que ser com H maiúsculo. Tem que ser crente e tem que ser com C maiúsculo. Tem que ter muita convicção do que você quer para você, do que você quer para os outros. Senão você não vai continuar até o fim. Olha o exemplo de Demas. Olha o exemplo do próprio Judas Iscariotes. Então aqui ele diz, fiel esta palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É como Moisés dizendo, ó, quem dera todos fossem profetas. Tinha um grupo profetizando, o pessoal, Moisés tem um grupo ali profetizando. Quem dera todos fossem profetas, que bom seria todo mundo falando da parte de Deus. Né? Então tem concorrência aqui não. Se levantarem aqui 4 pastores, irmão, eu vou ficar em uma euforia indizível. Né? Mas essa não é a realidade, quem sabe seja, né, no futuro próximo. Tudo é possível àquele que crê. É necessário, portanto, e aí começa o problema, porque tão poucas pessoas vão seguir no episcopado, nesse convite amoroso de Jesus. É necessário, portanto, que o bispo, veja a palavra bispo, aqui é uma palavra que fala de superintendente, né? Enquanto que a palavra pastor e a palavra presbítero fala também dessa ideia, daquele que está liderando uma congregação local, uma igreja local. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A ideia irrepreensível é uma pessoa que não fica colocando os seus erros para debaixo do tapete. Não está falando de uma pessoa que não peca, mas é uma pessoa que não quer pecar. Descobriu o pecado? Arrepende-se, como tem que ser, confessa e deixa e segue. Confessa e deixa e segue. Irrepreensível é isso. Irrepreensível é aquele que não quer, né, esconder nada. Ele quer viver uma vida que possa ser exposta à luz do mundo e o sal da terra. Esposo de uma só mulher. Né? Então, se você quiser ser polígamo, não é para você. Né? Não vá, que não é para você. Na verdade, a poligamia não é para nenhum cristão, mas esposo de uma só mulher. Temperante. A gente já falou sobre isso. O temperante é aquela pessoa, né, que sabe a dosagem certa de cada coisa. Essa é a ideia. Né? A dosimetria de cada coisa. Então, tem que ficar sério agora. Não, agora dá risada. Não, agora tem que fazer desse jeito. Então, isso é temperante. Não é simplesmente uma pessoa, não, tudo está bem. Não, não é isso temperante. Isso não é nem qualidade. Né? Isso é uma pessoa apática. Então, temperante. A pessoa que sabe, né, como temperar. Então, nem muito sal, nem pouco sal. Nem muito doce, nem pouco doce. Temperante. Depois ele vai dizer sóbrio. Então, o que é uma pessoa sóbria? A ideia de sóbrio é aquele que não está mergulhado em nenhum tipo de paixão. Né? Então, o que seria a embriaguez? A paixão pelo álcool. Então, o que seria a avareza? A paixão pelo dinheiro. Né?
Então, nenhum tipo de paixão. Para que você possa tomar as decisões de forma correta, você precisa estar totalmente são em relação à sua mente. É como, por exemplo, eu quero saber o que tem embaixo de uma piscina. A água tem que estar totalmente parada, senão eu não vou ter uma noção exata do que está lá embaixo da água, o submerso dela. Ainda que a água seja extremamente cristalina, se ela estiver se movendo muito, aquilo vai trazer uma distorção do que está embaixo. Então é isso que é ser sóbrio. É você estar em condição de fazer as coisas como elas devem ser feitas. A gente tem um exemplo tranquilo, por exemplo, em relação à direção. Então, quando a gente vê essas blitz de alcoolemia, por que se proíbe a pessoa dirigir depois do consumo de álcool? Porque a pessoa perde os reflexos. Então tem que frear, a pessoa não freia na mesma rapidez. A pessoa não consegue olhar lateralmente na mesma rapidez. Às vezes não tem noção de espaço mais, como teria se tivesse sóbrio. Então as suas percepções agora estão comprometidas. Isso é estar sóbrio. É você estar apto a dirigir, a fazer aquilo que deve ser feito pelo Senhor, para o Senhor. Então esteja sóbrio. E veja, não é só a questão a bebida e a droga. A paixão, por exemplo, nos tira a sobriedade. Seja por quem for ou pelo o que for. Se você estiver com um sentimento extremamente forte em relação a alguma coisa, você agora provavelmente não vai estar apto a fazer nenhum tipo de escolha. Por exemplo, pais que idolatram os seus filhos, que são apaixonados pelos seus filhos, não tem mais condição nem sequer de educá-los. Nem dá um tapa na cara dele, que bonito, bonito, tem nada de bonito aqui. Não, mas é o jeitinho dele, não tem jeitinho aqui. Aqui tem algo que precisa ser corrigido para que não se torne pior lá na frente. Então, paixão fala disso, você não tem mais condição de fazer o que você deveria. No caso do pai, é educar os filhos. Então, por isso a exigência, você tem que ser sóbrio. Você tem que fazer as coisas de forma sóbria, sabendo o que você está fazendo. Depois ele diz, deve ser modesto. Mais adiante a gente vai ver o capítulo. Vamos aqui, vamos abrir um pouco, 3 capítulos na frente. 1 Timóteo 6. Primeiro Timóteo 6:9. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Então é por isso, imagine um pastor. Se um cristão já é perigoso, se ele almejar ficar rico, imagine um pastor que deseja ficar rico pregando o evangelho. Isso não é nem cair em tentação, isso é algo absurdo. Você está tentando ficar rico usando o nome de Deus. Está maluco? Então, cuidado. Modesto. A ideia de modesto é aquele que se adequa às coisas simples. Então, não tem grandes pretensões do ponto de vista material. Isso é ser uma pessoa modesta. Então, deve ser modesto. Então, se você quer ser uma pessoa luxuriosa, o pastoreio não é para você. Depois ele diz a qualidade que o pastor deve ter também. Deve ser hospitaleiro. Você deve tratar as pessoas bem. Recebê-las bem. Esse hospitaleiro, nesse caso específico aqui, nem está falando muito de receber bem as pessoas em casa. Pode se aplicar, claro, sem problema, até porque uma qualidade está vinculada à outra. Mas a ideia de hospitalidade aqui no sentido de pastor é receber as pessoas bem na igreja. Que você seja hospitaleiro. Então vai chegar uma pessoa, a gente nunca viu a pessoa, como é que a gente vai tratar a pessoa com desconfiança? Imagine uma pessoa que estava no nosso meio, saiu, passou um tempo e agora quer voltar. A gente vai tratar como mal? Não. Hospitaleiro, receber bem as pessoas. Mas aqui nesse caso específico, fala mais de receber bem as pessoas na igreja. Nesse sentido, irmãos, as falsas igrejas estão dando aula para a gente. As falsas igrejas, elas recebem as pessoas, pegam telefone, pegam não sei o que, manda e-mail, e não digo que a gente faça essas coisas, mas essa ideia de você ter desejo de tratar, receber bem as pessoas, se conectar com elas, eu estou falando porque eu tenho essa mesma deficiência, e é algo que eu preciso trabalhar em mim diariamente. Então, tratar as pessoas bem, recebê-las bem, não fala só de dar um sorriso quando elas entram, mas há uma continuidade de continuá-las tratando bem.
Então, o pastor tem que ter essa qualidade, hospitaleiro. Agora a gente vai para a qualidade que só o pastor tem. E o diácono não é exigido. O diácono pode até ter essa qualidade, no caso Estevão tinha, mas a exigência que o pastor tem que ter, né? Apto para ensinar. Eu falo porque eu vim de uma igreja, né? Na época que eu conheci o falso evangelho, antes de conhecer o verdadeiro, o pastor dessa igreja, ele não era apto ao ensino, continua sem ser. E ele tratava a igreja, ele se sentia meio como que um promotor. Então, ele era o pastor da igreja, mas ele trazia constantemente pessoas de fora para pregar, porque ele sabia que ele não tinha essa qualidade. Mas, às vezes, ele pregava, e era horrível, né? Porque não sabia o que falava e não tinha qualidade, não tinha aquela habilidade que o Senhor dá especificamente às pessoas que ele separa para essa obra. Então, deve ser apto para ensinar. E ensinar aqui está falando tanto do ensino público quanto do ensino pessoal, né? Então, o Senhor vai fazer isso. Aqui, você vai perceber, alguém pode ensinar algo que não sabe? Não. Então, é exigido também do pastor uma dedicação ao estudo. Às vezes parece, principalmente a gente que é atacado por uma onda pentecostal e neopentecostal, parece que você vai conhecer o Evangelho, né, por um milagre, né? Então, eu sou pastor e você estudou para pregar? Não, eu não. O Espírito Santo vai mandar, vai chegar aqui e aí eu vou falando, né? É por isso que tem que falar que o abacaxi abaixou, que o abará aumentou. Não tem conteúdo para ser dito. Então tem que rolar. Tem que dizer, vejo assim, aquele de preto lá atrás, barba branca, eu vejo dinheiro caindo sobre sua cabeça. Isso significa que no futuro muito próximo o Senhor há de se enriquecer ainda mais. Então tem que ter esse tipo de palhaçada. Por quê? Porque não tem ensino. Então tem que ter outro tipo de coisa, né? Então, para que você possa ensinar, você vai ter que se dedicar. A matemática é mais ou menos assim. Para cada 1 hora que você prega, você tem que estudar cerca de 6 a 10 horas. Amém? Amém. Bem-vindo ao meu mundo, né? Eu acho tão interessante quando as pessoas criticam, né? É muito interessante. Mas ninguém quer ser eu. Quantas vezes eu já disse, então, quer vir pregar? À vontade. Quem quer? Mas é como quando a gente olha um atleta na Olimpíada, você acha que ele se preparou 1 mês para estar lá? Não. Ah, mas a prova são 10 segundos. 10 segundos. E talvez ele esteja se preparando há 10 anos para uma prova de 10 segundos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Inclusive é por isso que você, quando você for se dirigir a um pastor para acusá-lo, você tem que ter um cuidado, mas muito grande. A Bíblia inclusive fala sobre isso. Você vai falar de um líder, tenha muito cuidado com o que você vai falar. Se ele estiver errado, tudo bem, vamos correr. Mas até para isso tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque por conta da exigência que ele teve que atingir para estar lá. Para fazer o que ninguém quer fazer. Ou pelo menos a grande maioria não quer. Não dado ao vinho. Então, não dado ao vinho. Não pode ser uma pessoa que se embriaga. Não pode ser uma pessoa atraída por esse tipo de vida. Naquela época se bebia vinho, até porque não tinha oferta de bebidas que se tem hoje. Ou você bebia água ou você bebia vinho. Você não tinha como. Como é que se guardava o suco de uva? Daquela forma, né, tampado, e aquilo dali fermentava. Então era normal. Não é como hoje que a pessoa se senta para beber e se embriagar, né? Não pode ser dado esse tipo de vida não violento. Mas não pode pastor UFC? Não, não pode. Não pode pastor também que queira dar uma de Sansão. Também não tem esse tipo de... Não, eu sou pastor Sansão. Eu ando com a queixada de jumento aqui. Então, cuidado. Não pode também. Não pode ser violento, né? Porém, cordato. A ideia é justamente, não é aceitação, mas no sentido de não violência, né? Não só não violento, como também avesso a qualquer coisa que estimule a violência, né? Então, não, ninguém que vai brigar. Isso aqui é cordato, aquele que reconcilia as pessoas em vez de estimular a briga, a confusão, né? Inimigo de contendas, que é para ficar mais claro ainda. Então, inimigo de contendas. Tem contenda, sou inimigo.
Ser inimigo do quê? Da contenda. Então, não quero nem saber da contenda, viu? Sou inimigo dela. Então, inimigo de contendas. Aí você vê como é, por exemplo, pastores que se envolvem sobre política esquerda e direita. Pelo amor de Deus, isso é contenda. Nós somos inimigo de contendas, né? Então, cuidado. Não avarento. Então, não avarento. Além de modesto, você tem que ser não avarento. Porque muitas vezes a pessoa é modesta, a pessoa, né, anda de forma simples, mora de uma forma simples, mas é porque a pessoa está guardando dinheiro. Igual a tio Patinhas. Tio Patinhas era modesto, né? A maioria de vocês não lembra de tio Patinhas, porque é um desenho antigo. Mas ele era muito, né, assim, pão duro. Mas ele era simples, tudo simples, né? Gostava de gastar dinheiro com nada. Para quê? Para guardar, né? Então, às vezes a gente associa modéstia a não avareza. Não, tem gente avarenta que aparentemente é modesta. Inclusive, os mais avarentos são modestos, né? É gente que, sabe, você senta assim, a pessoa está comendo pior que você. Você está comendo pão com ovo, a pessoa está comendo só pão. E tem 50 mil vezes mais dinheiro que você. É assim. Né? Então, por isso que Paulo vai falar, parece que não, Paulo, você já falar de modesto? Modesto é uma coisa, não avarento é outra. Então, o que é o não avarento? Aquele que não se apega às coisas materiais. Tem que ter o quê? Desprendimento. Né? Então, desprendimento. Não pode ser apegado a nada material. Se for, já está inapto para o ministério. Né? Versículo 4. E que governe bem a própria casa. Então, a referência é justamente como é que você vai governar a casa de Deus se você não está governando sua casa. Um exemplo disso, o sacerdote Eli, na época de Samuel. Ele era sacerdote, Deus até falava, vocês lembram que a mãe de Samuel chegou lá? Ela não podia ter filho. Ela está lá, clamando tanto ao Senhor, que ele achou que ela estava embriagada. Falou, minha senhora, você bêbada para o templo essa hora da manhã? Eu não estou bêbada, porque eu estou aqui desesperada. Aí ele ficou tão constrangido que ele falou, ó, o que você pediu ao Senhor, Ele vai te dar. E deu. E a promessa dela, ela cumpre. Ela disse, esse filho aqui eu vou ofertar ao Senhor. E assim que ele já estava na idade, né, de se desvincular da mãe, né, ele entrega Samuel para o sacerdote, para o sumo sacerdote ali, para ele aprender lá, viver uma vida, né, servindo na casa de Deus. Mas esse sumo sacerdote que liderava o povo, ele não governava bem a sua casa. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram o cão chupando manga, né? A Bíblia vai dizer, inclusive, era tanta maldade deles, a promiscuidade deles, que a Bíblia chama eles de filhos de Belial, filhos de demônio. E se eles eram filhos do sumo sacerdote, eles eram vistos pela população como sacerdotes. Porque o sacerdócio, ele tinha esse laço sanguíneo, passado de pai para filho, né? E Deus já havia dito para ele, você não está corrigindo seus filhos. Você não está corrigindo seus filhos. Então é preciso que a gente tome cuidado. A gente vê pessoas que chegam na igreja assim, são pessoas muitas vezes, né, querem externalizar um zelo para com as coisas de Deus, mas são extremamente coniventes na sua casa, com os erros que acontecem. Não estou dizendo que ninguém vai brigar com parente dentro de casa, nada disso, até porque tem entes queridos nossos que não são crentes. Mas em relação a você não ser conivente com o erro, por exemplo, quantas vezes eu vi na igreja gente que tinha dificuldade de reconhecer que o seu ente querido estava indo para o inferno porque não era crente? Não, eu não consigo ver desse jeito. Mas então como é que você vê? Porque a Bíblia diz que só é salvo aquele que crê em Cristo. E o seu ente querido não crê em Cristo. Então você acha que ele vai morrer hoje e vai para o inferno? Ele vai para o céu? Claro que ele vai para o céu, porque é uma pessoa boa. Me dá tão bem. Como é que eu vou pensar meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu netinho, né? Essas pessoas que eu amo tanto, só porque elas não querem Cristo, elas vão morrer para o inferno? Vão. Elas vão. Se você acredita na Bíblia, senão ela não está aqui. Né? Essa conivência que eu falo, né, de você ter convicção de que essas pessoas não estão bem.
Elas não estão bem. Ah, mas me tratam bem, mas eu gosto tanto, eu sei, mas não estão bem. Essas pessoas não são servas de Deus e, portanto, são servas do outro. É, isso mesmo. Então, essa seriedade de tratar do assunto dessa forma falta hoje em dia, e falta muito. Então, nós somos extremamente emotivos em relação a isso. Eu não consigo nem pronunciar, pastor, que essa pessoa vai para o inferno. Mas como você não consegue pronunciar? Essa é a realidade, é esse o diagnóstico. Por que isso é tão sério, irmão? Porque se você não tiver coragem de enfrentar esse diagnóstico, como é que você vai mudar isso? Você vai ter força, dedicação para orar a Deus, para visitar essa pessoa, se você nem está preocupado se essa pessoa é salva ou não, porque na sua cabeça você escolheu se enganar. Então é preciso que a gente enfrente as coisas como de fato elas são. E é isso que ele está falando aqui, governar bem a casa, é nesse sentido. Não no sentido de contender. Você é casado com uma pessoa que não é crente, então você vai forçar ela a ser crente? Jamais. Os seus filhos não são crentes, então você vai obrigar a ser? Claro que não. O que está falando é em relação a você, a sua postura entre os seus. Você é luz, você é sal, você sabe o que de fato as coisas são, como elas são. É isso que é cobrado da gente aqui e mais ainda do pastor. Então, governe bem a sua própria casa. Criando os filhos sob disciplina. Olha como eu falei do exemplo de Eli, lá no Antigo Testamento. Ele não fez isso com seus filhos. E aí olha o que deu. Né? Os seus filhos chegaram e desobedeceram a ele. Quando estava lá na guerra mais forte com os filisteus, eles vão pegar a arca da aliança. Ele disse, não, meus filhos, não peguem não. Eles eram mais fortes que o pai já estava envelhecido com o tempo. Levaram a foto, morreram. Ele gostava de comer. E estava sentado assim na porta, né, da cidade, esperando alguma notícia do que estava acontecendo. Quando disseram que os filhos morreram, que os filisteus roubaram a arca, ele meio que tomou um susto, caiu, né, a cadeira quebrou que ele estava assim, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu ali. Que coisa feia, né? Mas é assim que acontece com aqueles que dão um mau testemunho no desempenho desse serviço. Olha a responsabilidade. Por isso, cuidado. Governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É exatamente essa referência. Né? Como vai cuidar da igreja de Deus? Mas o que a gente assiste diariamente é isso, né? É interessante. Hoje em dia as pessoas não querem ter filhos. Então, no máximo tem um. E aí, quando tem aí esse filho único se torna um ídolo. A pessoa faz tudo para a pessoa. Sabe? Tudo que você imaginar. Por quê? Né? Então, cuidado. Se você não sabe governar a sua casa, não tem aptidão para governar, para liderar na casa de Deus. Não seja neófito, ou seja, não pode ser uma pessoa que acabou de se converter. Não pode ser uma pessoa que não tenha experiência, porque às vezes a pessoa pode até ter algum tempo de convertido, mas não tem experiência na obra de Deus. Bem, irmãos, eu fiz faculdade de Direito no século passado, e literalmente, eu entrei na faculdade de Direito em 1997, século passado, e formei em 2002. Naquela época já se exigia, com um determinado tempo de faculdade, antes de você exercer qualquer ofício vinculado à sua faculdade, você tem que estagiar, para ver se você está apto a exercer a profissão. Parece que na igreja não, na igreja a pessoa, não, como está faltando, né, gente para o serviço, a pessoa simplesmente diz que quer fazer, você já joga ela lá e faz. Não. Ah, mas o Espírito, não bote na conta do Espírito Santo. Não. A pessoa está lá, tem que ter alguém que supervisione ali, para que ele possa aprender o ofício. Como em qualquer lugar que tem ordem e decência. Mas parece que na igreja, a igreja é o único lugar que parece que isso não é exigido. Ou seja, o lugar que mais é exigido, mas parece que é o contrário, não é exigido. Né? Não deve ser assim. Por isso a carta é escrita dessa forma. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então,
ensinar, liderar uma igreja local é uma responsabilidade. Mas muitos usam isso como uma espécie de poder para humilhar os outros. Então, a pessoa, né? Eu vi muito isso acontecer em centros de recuperação. A pessoa se tornava obreiro, já olhava, tudo que eu sofri como aluno, porque eles têm essa nomenclatura dentro do centro de recuperação. Quem está lá tentando, né, se desvincular da droga chama de aluno, aqueles que de repente foram aluno e agora estão, entre aspas, ajudando, porque eu não vejo ajuda nenhuma, nunca vi. Eles chamam de obreiro, né? Aí a pessoa foi alçada a obreiro. Aquele aluno ali já tinha uma desavença com ele vai ver agora, né? Então veja, sabendo nada, mas você dá para o homem nada de poder sobre o outro, você vai ver o que é o ser humano. Né? Então a pessoa está lá trabalhando, aí vai estar encarregado, cuidado, dos que estiverem sobre a supervisão dele, né? Que agora ele é encarregado, me respeite. Então cuidado, se a pessoa tem esse tipo de pensamento, vai ser muito perigoso se ela for colocada na obra do Senhor. Infelizmente é o que a gente vê muito, né? Eu vi muito isso acontecer nos 15 anos que eu sou pastor. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, percebeu? E bom testemunho significa aprovação. Significa alinhamento entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. É uma coisa você dizer, eu sou uma pessoa extremamente modesta. E outra coisa é você ser modesto. Por exemplo, quem aqui come feijão gelado? Alguém? Pega o feijão da geladeira e come? Com pão é muito bom. Feijão gelado com pão. Não é com pão não, meu irmão. É só o feijão gelado. Não vem melhorando a receita, não. Então, quem pega o feijão gelado e come? Eu como o feijão gelado, como. E o que tiver na minha frente, se eu estou com fome, eu como. Não, sabe? Mas o senhor tem alguma coisa que você não gosta? Não. Estou com fome, é tudo que tiver na minha frente. Então você vê que quando eu estiver fazendo missões, eu não vou ter muito problema. Né? Vamos comer feijoada de tanajura. Né? Vamos lá, isso aí. Né? Mas a pessoa que tem nojinho, não vai, mano. Esse banheiro, eu não consigo fazer nesse banheiro. Graças a Deus que tem um buraco no chão para você, vá logo. Né? Então, cuidado. Porque entre você dizer uma coisa e ser, é muita diferença. Né? Então, a igreja está cheia de gente que diz, mas ser é diferente. Né? É por isso que tem que ter esse alinhamento, é o que ele está dizendo aqui. É necessário que tenha um bom testemunho dos de fora. Então, a pessoa pode até não concordar, mas sabe que o que você fala é o que você vive. É como, né, diziam na época de um evangelista lá da Inglaterra, ele voltou depois de um tempo nos Estados Unidos, e ele estava pregando, e tinha um ateu que estava indo ouvir o Whitfield pregar, e o colega dele falou, mas você é ateu? Ele disse, eu sou, mas ele acredita em Deus, eu quero ouvir ele. Então, ele era ateu, mas ele sabia que o Whitfield acreditava em Deus, e ele queria ouvir um pouco, né, sobre aquilo dali. Então é isso que é bom testemunho, não é a aprovação. As pessoas, como é que o ímpio vai aprovar o que eu faço? Como é que o ímpio vai bater palma para a maneira de vida do cristão? Claro que não vai, irmão. Mas a aprovação está nisso. Entre você, a pessoa olhar e saber que você fala uma coisa e vive aquilo que você está falando. E que vocês sabem que isso é a minoria. Né? Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio. Percebeu? No opróbrio. Ou seja, você fala uma coisa e faz outra. Uma hora a casa cai. É como, por exemplo, né, tantos casos que você vê de pastores que são descobertos fazendo uma série de coisas absurdas. Né? E que pousavam de pessoas assim extremamente santas. Então, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, esse é o cuidado. Agora ele vai dizer um segundo tipo de pessoa, né? Que também ajuda na igreja, mas que não tem a responsabilidade do pastor, que seriam esses auxiliares.
Muito parecido assim com as devidas diferenças com a estrutura do Antigo Testamento. Então, todos os sacerdotes necessariamente tinham que ser da tribo de Levi. Mas nem todos os da tribo de Levi eram sacerdotes. É por isso que o nome levitas. O que é o levita? É aquele que é da tribo de Levi. A tribo foi separada para servir a Deus. Por isso que na separação, né, cara, tal tribo vai ficar com essa parte do território, tal tribo. E os da tribo de Levi não tinham terra. Eles não receberam nenhuma herança de terra na hora da divisão lá. Por quê? Porque eles deveriam viver no meio das outras tribos, ensinando elas a se relacionar com Deus. Inclusive, nesse relacionamento tinham a prática dos sacrifícios, que eram os sacerdotes que realizavam, e eles tinham esses auxiliares que eram da tribo de Levi também, mas não eram sacerdotes. Aqui a gente percebe essa estrutura, né? Então você tem o pastor, que é o líder, pode ter até mais de um, não necessariamente precisa ser um, pode ter mais. E você tem os diáconos, que seriam aqueles que também ajudam no serviço que se faz naquela congregação local. E eles precisam ter qualidades semelhantes ao do pastor, com exceção dessa que eu já falei, que é a aptidão para o ensino, como vocês vão ver. Semelhantemente, quanto a diáconos, a palavra diáconos, ela só vai surgir, né, como um substantivo anos depois, porque a palavra diácono significava apenas, né, uma função, algo assim, aquele que serve, diácono. Depois isso vira um substantivo, aquele que tem uma espécie de cargo na igreja, como é o fato, como o Paulo está apresentando aqui. Então, ela é, por assim dizer, institucionalizada, né? Agora é assim, na igreja você tem os pastores e diáconos, né? Antigamente, na época que teve os 7 diáconos, lá na época de Estevão, não tinha esse cargo diácono, foi uma necessidade que surgiu na igreja, de receber as doações, dividir as doações entre as pessoas. Os apóstolos não iam ter tempo para fazer isso e fazer o que eles tinham que fazer, que era o ministério da oração e da palavra. Então vamos separar o ministério do Espírito Santo para essa função. E aí eles vão servir a Deus dessa forma. Daí a palavra diaconai no grego, né? E a gente chama diácono, mas não tinha essa função do diácono. Ela vai surgir anos depois. Aqui, quando Paulo escreve essa carta de 1 Timóteo, já tinha essa função, né? Diácono. Na época do surgimento, ainda não era uma função, mas foi uma necessidade que surgiu no primeiro momento e separaram aqueles 7 homens para desempenhar esse papel em virtude da necessidade que surgiu com o aumento das pessoas na igreja. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Veja que há uma sincronia, há um paralelismo, por assim dizer, entre as qualidades do pastor e as qualidades do diácono. Paulo até usa palavras diferentes, mas elas significam quase que a mesma coisa. Então, no caso do pastor, Paulo vai dizer, seja irrepreensível. Aqui ele usa a palavra respeitável. Mas, em certa medida, elas significam a mesma coisa, né? Então, o que é uma pessoa respeitável? É uma pessoa que procura viver dessa forma, irrepreensível. Então, vivendo de forma irrepreensível, ela é respeitável. É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. Então, de uma só palavra. O sim é sim, o não é não. Né? Cuidado, porque às vezes a gente dá uma abrasileirada. Então, você não quer ir num lugar, a pessoa te convida e você diz, vou fazer tudo para ir. Mentira, irmão, você já sabe que não vai. Mas você não quer dizer para a pessoa que não vai, porque você não quer ficar feio, né? Não quer fazer satisfeito. Aí você, não prometo, mas eu vou fazer. Não vai fazer nada para isso, você já sabe disso. Se você não fosse crente, mas você é crente, você já sabe que não vai. Mas eu vou fazer tudo para ir. Né? Então, não pode. Não. Uma só palavra. Quando você tentar viver de uma só palavra, você vai ver como se dá trabalho. Porque às vezes você diz, amanhã vamos marcar, coisa simples. Amanhã vamos andar 5h30 da manhã. Digamos que você não tem dificuldade nenhuma de acordar às 5 da manhã. Para você é meio que automático acordar às 5 da manhã. No dia que você marcar com alguém, eu não estou nem dizendo horário. Não estou nem falando de coisa espiritual.
Mas você disse para a pessoa, amanhã vamos acordar, e 5h30 vamos caminhar, a dificuldade que você vai ter para manter essa palavra vai ser imensa. Você vai dar 5h20, você vai dizer, rapaz, eu falei que ia caminhar, eu acho que eu vou dizer que não acordei muito bem. Ou então, eu acho que eu não vou nem dizer nada. Ela vai me ligar, eu não atendo e digo, rapaz, aqui sabe como é? Eu meio que perdi o horário. Mentira, eu perdi o horário nada. Você não queria ir, não manteve a sua palavra, né? Mas eu tenho que manter a minha palavra? Tem. E falou por quê? Ninguém lhe obrigou a falar. Você falou porque quis. É como um rei que vai lá e promete a filha dele. Se ganha a guerra. E agora para dar a filha? Acho que ia perder a guerra. Não, por isso o cristão ele tem que ter responsabilidade. Você não é obrigado a falar determinadas coisas, mas uma vez que você fala, você tem compromisso com o que você falou. Então eu vejo muitas pessoas falando coisas na igreja de forma totalmente irresponsável. E por que a gente faz isso? Porque a gente é emotivo. Eu já disse centenas de vezes, a emoção nunca vai te ajudar. Ela só vai te atrapalhar naquilo que você tem que fazer do ponto de vista cristão. Né? Então, não se deixe levar pela emoção. Está muito feliz? Estou. Não se comprometa com nada. Está muito revoltado? Também não se comprometa com nada, porque esses exageros tendem a gente... são propícios, né, para a gente falar coisas que depois a gente não vai conseguir cumprir. Como eu já ouvi pessoas que depois do culto dizem, pastor, eu vou colar aqui, não falta um culto, o que der para você, deu para mim. No outro culto nem estava. Que compromisso com a palavra dele. Porque ninguém obrigou a pessoa a falar aquilo. Mas se falou, mas tocou fogo, quero saber, você falou que ia fazer. Falou. Então não importa, choveu um canivete. Meu amigo, pega uma guarda-chuva de madeira, né, um escudo e vai aqui, né? Porque você falou. E se você falou, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você se comprometeu. Isso é uma só palavra. Amém? Amém. Tem gente que vai estar agora, não falo mais nada. Olha, eu estou igual a Jó. Eu falei que não sabia. Eu ponho a minha mão na boca aqui, não sai uma palavra. Vamos fazer isso? Não sei, não vou me comprometer com nada. Viu? Vai orar, que daqui também estou orando. Mas assim, se você tentar fazer isso, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Porque é necessário a gente marcar compromissos, a gente, né, alinhar determinadas coisas com os outros. O que você tem que entender, seja responsável com o que você fala. Amém. Né? Entenda o que você está fazendo, pense naquilo. Orar, não vou nem falar para você orar, porque falar para um crente orar é a mesma coisa que dizer, respire. A pessoa vai dizer, mas eu já estou respirando, o senhor estava morto. E realmente, né? A gente não precisa respirar de forma consciente. A gente faz isso até de forma voluntária. Né? Assim, a oração, o cristão tem que estar orando o tempo todo. Né? Mas a oração não desfaz a necessidade que você tem de refletir sobre as coisas. Será que vai dar certo fazer isso? Será que é o melhor momento de fazer isso? Será que é assim? Será que é desse jeito? Então, cuidado. Uma só palavra. Não inclinados a muito vinho. A mesma coisa que foi dito dos pastores. Por quê? Porque se a pessoa gosta de encher a cara, como é que a pessoa vai ser crente ou como é que a pessoa vai liderar a casa de Deus? Meu Deus do céu. Não cobiçosos de sórdida ganância. Mesma coisa que Paulo falou. Modesto em relação aos pastores. Não avarento. O diácono também não pode ser ganancioso. Né? Porque você não pode ser ganancioso. Você é crente, não pode ser assim. Imagine se você desempenha alguma função na igreja. Vai ser extremamente perigoso para a igreja que você desempenhe essa função. Não cobiçosos de sórdida ganância. Versículo 9. Conservando o mistério da fé. Por quê? Porque a fé é um mistério. Veja, a gente pode explicar. Foi assim, minha vida estava de um jeito, Jesus me visitou, Ele me regenerou. Você explica tudo essa coisa, isso é explicável até certo ponto. Mas por que você acredita nisso não tem explicação. Né? Por que você crê? Porque o Senhor me deu fé. Por isso a fé, em certa medida, é um mistério. A gente tem muita convicção no que a gente fala aqui. Para a gente... A Bíblia faz todo sentido. Por quê? Porque o Senhor regenerou a gente.
O Senhor nos deu um novo coração. Amém. O Senhor nos fez uma nova criatura que agora começa a crescer na graça e no conhecimento dEle. Começa a pensar de forma mais alinhada ao pensamento de Cristo. Cada vez mais, a cada dia que passa. Mas isso ainda é um mistério. Por que isso aconteceu? Por que foi desse? E como foi? Por isso Paulo fala mistério. Mistério não é no sentido, né? A gente não sabe de nada. Não, a gente sabe. A gente só não sabe os detalhes. Por quê? Porque somos criaturas. Como é que a gente vai entender direitinho o que o Criador sabe? A gente só sabe em parte. Por quê? Porque somos extremamente fracos, falhos, limitados. E ainda assim, a gente consegue ser orgulhoso. Que loucura, né? Então, ele continua, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Então, é importante você ter a sua consciência limpa, irmãos. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Examine-se a si mesmo. Ter a consciência limpa vai impor a gente essa exigência de um autoexame constante, né? E ter, ao mesmo tempo, a gente ter esse zelo e essa coragem. Porque eu digo uma coisa para vocês, irmãos, não estou dizendo que é fácil, mas é mais fácil você cortar a mão de alguém do que você cortar a sua. Então, se disser só, para você se salvar, corte a mão de fulano, coitado. Estava todo mundo cortando a mão dos outros aí. Porque a gente não tem muita dificuldade de cortar a mão dos outros. Mas quando a Bíblia diz, a sua mão te faz pecar, então arranca ela. Aí já começa. E a minha mão, eu vou arrancar a minha mão. O meu olho me faz, o teu olho te faz pecar, então arranca. Não pode ser o dele, não. Eu arranco o dele e ofereço. E aí você recebe como se fosse o meu, né? Veja como é mais difícil. Como é mais difícil quando é a gente que está ali. Então, é por isso que ele fala que consciência limpa vai exigir a gente. Você se examinou. E aí você percebeu que a tua mão te faz tropeçar. E agora? Desfaça a mão? Não pode. Não, tem que arrancar fora determinadas coisas da nossa vida. Para que a gente mantenha a consciência. Senão ela vai estar suja. Não, eu vou fingir que ela está limpa aqui, eu vou passando um álcool por cima, eu vou dando uma ungida assim, né? Eu vou fazer uma campanha, aquele jejum de Daniel, vai que funciona para mim também. Não, né? Então, cuidado, consciência limpa, né? Você está fazendo as coisas da maneira que devem ser feitas, sabendo, porque o que é a consciência limpa? É a sua consciência aos olhos de Deus. Você sabe que Deus vê todas as coisas. Então, muitas coisas que você e eu pensamos, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente tem que se arrepender até de pensamentos, quiçá, de palavras e coisas que a gente faz. Então, consciência limpa vai exigir da gente domínio próprio. Vai exigir da gente comprometimento. Uma série de coisas vão ser exigidas para que a gente tenha a consciência limpa. Senão a nossa consciência vai se sujar. E a gente vai fazer com que ela fique ainda mais suja, porque quanto mais sujo, mais trabalho vai ter para limpar. Versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados. Percebeu? Tem que ter um estágio, irmão. Tem que estagiar. Eu tenho um chamado para ser professora de escola bíblica. Tá, então vai estagiar com as duas que já tem lá. Quanto tempo de estágio? Não sei, elas que vão dizer. Tem gente que pode estagiar 5 anos. É mesmo? Não sou eu que determino. Tem gente que vai estagiar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei. Né? Mas tem que ser experimentado. Né? Pastor, se a pessoa acabou de chegar aqui e quer fazer parte do grupo de serviço da igreja, é o quê? E a gente sabe se a pessoa é crente, como é que ela vai entrar no grupo de serviço? Então, temos que ter muito cuidado, porque, mais uma vez, a emoção. A gente fica tão feliz quando aparece alguém que aparentemente é um novo convertido. A gente fica emocionado, né? Imagine que a gente evangelizou aqui e 5 pessoas começam a frequentar as segundas-feiras aqui. Rapaz, a gente quase chora de emoção. Eu sou um desses. Mas daí a chamar essas pessoas de crente, dar atribuições para essa pessoa, aí tem um caminho muito grande a ser percorrido. Né?
Então, devem ser experimentados. Porque nem sempre o que as pessoas pensam de si mesmas é o que de fato é. Então, quando você é criança, muitas vezes você diz: não, eu consigo carregar o carro. Você é criança, você vai falar esse tipo de bobagem. Eu acho que se eu for lutar com um leão, eu ganho. Você é criança, você ainda não entende determinadas coisas. Então, você está lá para supervisionar, para ver se de fato o que aquela pessoa está se propondo a fazer é o que ela pensa que deve fazer. Né? Porque muitas pessoas não se conhecem. Né? Pedro, 3 anos e meio andando com Jesus, estou disposto a morrer por ti. Não, Pedro, você até vai dar a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, mas não é agora. Agora você vai me negar 3 vezes. Né? Então é preciso que a gente esteja supervisionando o processo de crescimento dos outros. Você que é mais maduro na fé, ensine os mais novos. Isso vale tanto para as mulheres quanto para os homens. Né? Então que sejam experimentados. E, olha, se mostrarem irrepreensíveis, então entenda, experimentar não é uma formalidade. Não, eu sei, é porque precisa passar pela essa formalidade. Não é formalidade aqui não. Aqui é de olho. Vamos ver se é isso mesmo. Não é só para cumprir tabela. Não, aqui é para ver se a pessoa é apta. Olha, irmão, até na carteira de motorista isso acontece. Você tira a carteira, você tira a sua primeira habilitação, se tiver quantas multas? Acho que 2 multas, não é isso mesmo? 7 pontos. 7 pontos, você tem que fazer uma nova. É como se você estivesse tirando a primeira de novo. Porque primeiro você passa por isso, uma experiência de 1 ano, se eu não me engano, até ela virar a oficial mesmo, não é isso mesmo? Quer dizer que o trânsito vai ter mais decência e ordem do que a igreja. E o pessoal está experimentando os novos motoristas. E a pessoa quer servir aqui na igreja e é de qualquer jeito. Ali não é formalidade não. Não, deixa passar 1 ano e aí você vai receber a definitiva. Não, vamos ver como é que você dirige. Se tiver multa aqui, ó, de novo começar. Então não é formalidade aqui não, aqui é na vera. Por isso ele diz, se mostrarem irrepreensíveis. Ali, ó, no período de experiência, eles estão sendo examinados, vistoriados. Mas que eu não estou gostando, eu estou passando por um período de experiência, sinto que está todo mundo me observando. Não, você não sinta não, é isso mesmo que está acontecendo. Você sentiu? Foi que bom que você sentiu, porque é isso que a gente queria que você sentisse. Que você está sendo observado. Né? Então vá com cuidado, porque você está sendo observado, mais do que em outros momentos. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Olha como as coisas na igreja deveriam ser mais sérias do que de fato elas são hoje em dia. Porque a gente fica muito emotivo. Como eu disse a vocês, basta uma pessoa chegar e dizer, gostei tanto do culto, a gente quase chora. Não! Você está chegando aqui e você gostou do culto. Como eu estou emocionado com isso. Um ente querido nosso diz, quero ir para a igreja hoje. A gente se treme de emoção. É hoje. É hoje. É hoje, pai. Hoje. Cadê a sobriedade? Né? É por isso que a gente, quando chega, não, mas se for assim, fazer essas exigências. Não, é assim, o negócio é desse jeito aqui, meu filho. É só pode desse jeito aqui. Né? Guarde sua emoção e vamos fazer as coisas da maneira como devem ser feitas. Versículo 11. Da mesma sorte, né, já concluindo, quanto às mulheres, ou seja, as mulheres, algumas pessoas dizem, está falando das mulheres do diácono. E a gente não pode concordar com isso, porque o texto está longe disso. A ideia é que as mulheres também servem na igreja. Elas não podem ser líderes, mas elas podem ser, né, essa expressão, né, diaconisas, claro que podem servir na igreja tanto quanto os homens, né? Quando não é uma posição de liderança, não há qualquer limitação. A limitação que Paulo já havia dito, inclusive aqui nessa mesma carta, no capítulo 2, é não podem exercer autoridade exclusiva de homem, que no caso aqui é o pastoreio. Em relação ao serviço, é claro que elas devem servir, mas assim como tem exigência para os homens servirem, tem também para as mulheres que quiserem servir. Né? Então, da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas
respeitáveis. Olha, cada absurdo, né? Cada absurdo. Não maldizentes, ou seja, não maldizentes não podem sair por aí denegrindo a imagem de ninguém, seja dentro da igreja ou fora. Depois ele vai dizer, veja que isso não tem nos homens, não. Isso significa que o homem pode ser maldizente? Também não pode, né? Então, mas parece que as irmãs têm uma inclinação de falar mais do que os homens, mas isso é pecado para ambos os gêneros. Temperantes, olha a qualidade temperante, tá vendo? Tem que saber a dosimetria certa das coisas. Temperantes e fiéis, em tudo. Fidelidade fala de compromisso, é o que a gente vê no casamento. O que é um esposo infiel? É um esposo que trai a sua esposa. O que é uma esposa infiel? É uma esposa que trai o seu marido. Então, quando diz que sejam em tudo fiéis, está falando dessa fidelidade. Em primeiro lugar, a Cristo e ao seu corpo. Então, sejam fiéis em tudo. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher. Para ficar bem claro, né? Então, não é só os pastores que não podem ter mais de uma mulher. Não, os diáconos também. Então, cuidado com esse tipo de pensamento. Mas Abraão, mais Isaac, mais Jacó, mais Davi, mais Salomão. Irmão, é sério, a essa altura do campeonato? A gente sabe que a revelação é progressiva. E a gente sabe que esses homens arcaram com as consequências de viverem da forma que viveram, mesmo sem saber dessa exigência, de forma mais direta. Porque eles sabiam no seu íntimo, por conta de Adão e Eva. Você não vê 2 Adões para uma Eva, e nem vê um Adão para 2 Evas. Não, é um homem, sempre foi assim, na mente de Deus. O homem que perverte isso. Né? Então, cuidado, a poligamia não é permitida. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos. E a própria, mais uma referência, a mesma exigência que os tinham para com os pastores. Então, cuidado para você não ter um cuidado na casa de Deus e outro na sua casa. Não, a nossa vida deve ser completa. A gente age na igreja da mesma forma que a gente agiria em qualquer outro lugar, né? Somos cristãos 24 horas por dia, não apenas determinada parte do dia. Pastor, com licença, Pode falar, irmão. Essa questão de governar bem seus filhos, como é que eu trago isso? No meu caso, eu tenho 4 filhos, 2 são mais velhos, mas eu tenho 20 e poucos anos. É da forma que eu vejo que eles estão errados e aplico perante a palavra de Deus, ensino a eles, explico a eles esse erro e essa falha. Momentos alguns eles não vão aceitar isso. E como é que eu trato essa situação no meu caso? Assim? No seu caso específico, filhos mais velhos e filhos mais novos, a diferença é grande. Um filho mais novo, dependendo da idade, a gente manda. E aí eles têm que obedecer. Filhos mais velhos não. Mas governar bem nesse sentido, num sentido mais amplo, seria o fato de você manter o seu testemunho em casa. Certo. Até o testemunho de não brigar. Certo. Então, eles sabem que você é crente. Determinadas coisas que eles fazem não são condizentes ao seu tipo de pensamento. Mas você não vai brigar por causa disso. O que é que você vai fazer? Você vai ser uma pessoa paciente, longânima, misericordiosa. Você vai orar. Então, não é simplesmente chegar lá e falar, porque isso até o ímpio faz. O ímpio faz não no sentido do cristianismo, mas no sentido de que eu sou o dono dessa casa aqui, quem manda sou eu. O ímpio faz isso. Então, o cristão não pode ter isso como referência. Essa casa é minha, eu que grito. Não, a gente não pensa dessa forma. Então, não é falar mais alto, não é mandar, mas é no sentido de ser um referencial naquele lar. Então, o testemunho tem que ser correto. Isso, exatamente. Em todos os aspectos. Amém. Até nessa questão de que determinadas coisas que são erradas, talvez você nem seja levado a falar, porque você já falou. Você vai suportar em amor. Então, essa questão. Mas no caso específico, pode me perguntar todo dia, viu? Estou disponível. Eu sei que são 5 minutos falando oi, tudo bom, e depois a gente entra no assunto.
O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa. Percebeu essa questão do bom testemunho, essa questão de você ser a mesma pessoa que você é em casa, na rua. Versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência. Então a ideia é o seguinte, o que Paulo está dizendo aqui? Algo que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer. Numa igreja bíblica, numa igreja antibíblica não tem tanto, não. Numa igreja antibíblica as pessoas meio que mandam, o cargo vira hierarquia, né? Então, mas numa igreja bíblica, às vezes a pessoa tem dificuldade de saber que a pessoa que está exercendo bem o serviço cristão, ela precisa ser respeitada, mais até do que as outras pessoas, porque ela está fazendo algo que é importante para toda a comunidade. Ela está fazendo algo que é um modelo, né, para todas as pessoas que estão ali. Então a gente tem que colocar essas pessoas realmente num patamar diferenciado. Às vezes falar desse jeito, que absurdo, né? Tratar as pessoas diferente. Não, a gente trata comportamento. Se o comportamento é diferente, então é justo que o tratamento seja diferente. E é assim que o Senhor ensina que a gente tem que fazer. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho visto na igreja, às vezes as pessoas tratando melhor quem não faz nada do que aqueles que estão se esforçando para fazer alguma coisa. Né? E é o contrário que a Bíblia ensina aqui. Então o que é que ele fala? Versículo 13, pois os que desempenharem bem o diaconato, ou seja, o serviço que é proposto na igreja a ser feito, eles estão fazendo da forma correta. Isso não é só o serviço, mas a maneira como o serviço é feito. Eles vão alcançar para si mesmos justa preeminência. Então, essa preeminência fala de que dos irmãos olharem para esses como pessoas que têm que ser imitadas. E olha como está alinhado com o que Paulo fala. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Filipenses ele diz, olha, tem um grupo de pessoas que estão andando de um jeito que é modelo para que vocês andem. Então é essa preeminência que Paulo está falando. E que os diáconos têm que ter mais do que as outras pessoas. Porque eles estão desempenhando um papel de certo destaque. Eles têm responsabilidades para com a congregação local. E quando eles exercem bem essa responsabilidade, isso deve ser reconhecido pelos demais irmãos. Infelizmente, na maioria das igrejas que se dizem bíblicas, há uma dificuldade. Né? Eu acho interessante que, por exemplo, se a pessoa ajuda o pastor a fazer as coisas da igreja como de fato tem que ser, ele vira bajulador. Mas como é bajulador? Ele está fazendo as coisas que tem que fazer. Ele está ajudando o pastor a liderar a congregação local. Mas eu não concordo com isso. Então é o quê? Tem que atrapalhar o pastor? Né? Então veja como as pessoas que dizem que pensam biblicamente, muitas vezes se afastam da Bíblia nesses momentos aqui. Né? Então cuidado para que você não seja picado por esse tipo de mosquito, que é apenas uma teologia correta, quando isso não te desagrada. Né? Então aqui ele diz, alcançarão justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então veja como o testemunho ele vai também destacar a sua fé. Quanto mais você viver biblicamente, mais fé você vai ter na sua vida. Né? Então, à medida que você vai vivendo o que você fala, você vai tendo mais autoridade no falar. É isso que aqui está ensinando. Né? Você vai testificando que aquilo que você fala não é só da boca para fora, e aquilo vai te dando mais autoridade espiritual para viver daquela forma que você vive, né? E se propôs a viver. Agora, para a gente concluir, eu não vou concluir o capítulo 3 hoje, por conta do horário, a gente teve o evangelismo, né, fora, então a gente acabou tendo um horário mais reduzido, mas a gente já estudou bastante coisa aqui. Se vocês conseguirem absorver o conhecimento que foi dado aqui, vai ser uma edificação para a vida toda. Escrevam-te estas coisas, versículo 14, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente. Eu quero concluir aqui, porque aqui está o motivo da carta, né? E eu queria concluir dessa forma,
uma vez que o nosso próximo encontro é só na sexta-feira, se Deus permitir estarmos vivos até lá, e for da vontade de Deus que a gente se reúna, aí sexta-feira a gente se reúne e todo mundo com uma paciência bem grande, porque vocês sabem que sexta-feira tem som alto, a não ser que Deus faça alguma coisa, né? Então todo mundo já vai sexta-feira naquele espírito de oração, intercessão, né? Já sabe o que eu falei desde hoje, viu? Porque isso é uma coisa que a gente deveria ser prudente. Amém. E às vezes a gente não é. Né? As serpentes são e a gente não é. Que coisa triste. Escrevo-te essas coisas esperando em ver-te em breve, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder. Percebeu que a gente não procede na casa de Deus de qualquer jeito? Tem um jeito. E se não for desse jeito, não deveria ser de jeito nenhum. É como, eu quero te seguir, mas o meu jeito é o seguinte, viu, Jesus? Eu vou te seguir, mas primeiro eu vou me despedir do pessoal lá. Não, desse jeito não serve. Senhor, eu quero até te seguir, mas vai ter que rolar uma casinha para mim. Não, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos. Se quiser me seguir, é nesse formato. Né? Então, tem um jeito de se fazer. E não tem, né, jeitinho para mudar isso. Se mudar, já está errado. Se desejar mudar, já está errado. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olhe a referência. Por que Deus vivo aqui? Porque todos os outros deuses não são deuses, estão mortos, são estátuas. As pessoas atribuem valor e vida, mas elas não têm isso. Né? Coluna. Qualquer dúvida do que significa uma coluna, o irmão Paulinho está para esclarecer no final do culto. Né? A coluna, ela segura a estrutura que vai ser erigida. Coluna e baluarte. A ideia de baluarte, irmão, é como se fosse um estandarte, uma bandeira. Né? Então ela é uma coluna e ao mesmo tempo é a bandeira daquilo que é a verdade. Você quer ouvir a verdade? É aqui. E pode vir se apoiar aqui, que tem lugar para você se apoiar. Isso coluna. Né? Então, eu posso me inclinar e me sentir protegido na igreja? Deve. A igreja é o corpo de Cristo. É Ele que protege a sua casa. Ele protege o seu corpo. Né? Então, coluna e baluarte da verdade. Então, eu quero concluir aqui. Se Deus permitir, a gente vai falar de novo desse versículo na sexta-feira, dar continuidade ao estudo. Mas, até aqui, o que eu creio que deve ser mais importante para a gente, e por mais simples que seja, por mais repetitivo que seja, é algo que tem que ser dito para a gente o tempo todo. Se você quer de fato ser um servo de Deus, é preciso que você entenda que só tem um jeito de servir a Deus, o dele. A maioria das vezes a gente até quer servir a Deus do nosso jeito. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi centenas de vezes. Cada um tem o seu jeito de se relacionar com Deus. Tem não. Tem um jeito certo e tem centenas de jeitos errados. Mas o jeito certo é só um. E a mesma coisa em relação ao serviço de cristão. Né? Tem o jeito certo a ser feito. E ele está escrito na Bíblia para isso. Qualquer coisa que seja diferente disso está errado. Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo evangelismo. Que o Senhor nos faça enxergar a responsabilidade da missão que nos foi dada. Possamos ter zelo, Senhor, para com todo o serviço que desempenhamos a Ti, Senhor, a começar de mim. Não nos deixa enganados, que podemos Te servir de qualquer forma. Pelo contrário, Senhor, que o Senhor possa fazer crescer em nós esse senso de responsabilidade, maravilha e temor de que na Tua presença, Senhor, nós devemos ter sempre. Oramos pelos irmãos que aqui moram, que eles possam ser testemunhas vivas do Evangelho vivo que nos foi dado a conhecer e a propagar. Que ao término, Senhor, dessa nossa reunião solene, possamos continuar usufruindo da Tua presença santificadora conosco. Ajuda-nos, Senhor, a viver a vida que o Senhor tem para nós, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Aleluia.